Boa noite, Mozart. Claro que os colegas aqui vão falar bastante sobre o jogo, mas eu queria que você falasse principalmente sobre a entrega. Com um jogador a menos, mais de 70% da partida, Coritiba não cedeu nenhuma vez oportunidades de gol para o Atlético, principalmente na segunda etapa. Como é que foi trabalhar o emocional deles no intervalo e durante o jogo para que não oferecesse perigos à meta do Morisco? Assim, foi um jogo atípico, né, por causa da expulsão. Mas, com certeza, o fator, a entrega, eu atribuo à atmosfera que o nosso torcedor criou. Assim. Isso potencializou a nossa entrega, na minha opinião. Porque talvez tenha sido uma das atmosferas assim, com mais energia que eu já tenha vivenciado aqui dentro. Então, isso aí potencializou a nossa entrega. Foi realmente uma festa importante que o nosso torcedor fez. E exaltar de novo que os jogadores se entregaram. Realmente foi um jogo duro nesse aspecto, né? Porque jogamos, acredito eu, com uns 70 minutos pelo menos aí com jogador a menos. E eles tiveram um comportamento importante. Nós tivemos ainda umas escapadas boas, né? Criamos as nossas chances mesmo com jogador a menos. Foi um jogo bem truncado, né? Como nós sabíamos que seria. Assim, é óbvio que nós gostaríamos de ter vencido, principalmente pelo número de torcedores, enfim, tudo que envolvia, inclusive a classificação. Mas é um ponto pelas circunstâncias do jogo, é um ponto conquistado. E agora nós temos mais um desafio pela frente no sábado que vem. Boa noite, Mozart. Boa noite. Você sempre fala em entrega, né? Que seu time sempre se entrega. Você, nessa graduação hoje, diria que foi o jogo de maior entrega do grupo nesse campeonato, por conta da situação, um jogador expulso com 25 do primeiro tempo, porque o técnico adversário disse que o empate só aconteceu porque o árbitro ajudou o Coritiba. Assim, é opinião, né? Minha opinião, cada um tem a sua, né? Não existe a verdade dele. Eu discordo, assim, particularmente eu discordo. Nós tivemos jogadores expulsos com 15 minutos, acho que um pouquinho mais, talvez. Então, mas foi um jogo truncado, assim. Eu acredito que nós tivemos um comportamento assim, importante, mesmo com o jogador a menos, e inclusive pelo fato de não abdicar de jogar, né? É óbvio que nós marcamos um pouco mais baixo que normalmente a gente marca, pelo fato de ter um a menos e eles terem atacantes rápidos. Até a formação do Atlético era pensando em transitar lá para o nosso gol, né, com o Julimar e com o Viveiros. Então, acredito eu que tenha ficado nítido, né? Eles marcaram com 3 no meio, né, com o Patrick, com o Zapelli e com o Dudu, e aí deixaram o Julimar e Viveiros à frente, justamente para tentar explorar o contra-ataque em cima dos nossos 2 zagueiros. E nós tivemos assim um comportamento importante. Confesso que era uma das nossas preocupações. E o Michael Jaci, mais o lateral do lado oposto, quando nós estávamos 11 contra 11, tiveram um comportamento assim importante de não conceder esse contra-ataque. E aí, depois da expulsão, nós tivemos que baixar um pouco mais, mudar a estrutura para defender, e aí exaltar o que os jogadores fizeram, exaltar quem entrou, inclusive, no jogo, que todos entraram e deram uma contribuição importante. Eu acredito que quando o Rony foi para dentro, né, aí nós tivemos até mais chances de profundidade, de enfrentamento. O Rony assim, é um menino, enfim, eu já citei eles várias vezes, mas ele nos deu profundidade. Tem uma jogada que talvez se não tivesse sido a falta, e a falta foi muito próxima da grande área, inclusive. Mas assim, quem iniciou, o Vini que entrou, enfim, o Carlos, o Zeca, enfim, os jogadores o próprio Cousa que entrou no primeiro tempo, e não é fácil entrar num jogo como esse. Então, a equipe como um todo, e aí nós temos realmente um time com todas as letras maiúsculas e na acepção da palavra. Eu acredito muito nisso, de solidariedade, de entrega. Eles foram concentrados, se entregaram, o torcedor também nos apoiou, e isso fez com que nós buscássemos energia, e tem que correr sempre por um jogador a mais. Então, eu fico satisfeito com o nosso desempenho. Eu acho que, assim, quando você tem nesse nível, né, de competição, quando você joga pelo tempo que nós jogamos, nós tivemos uma experiência alguns meses atrás contra o Vila também, né, de ter jogado porém a diferença do Vila para o Atlético colocava mais jogadores na última linha, e aí, de consequência, dificulta um pouco mais a marcação, né?
Mas como assim, o Machado, o Josué e Seba fechavam bem o jogo por dentro e duelavam do lado. Depois, com as trocas, nós continuamos fazendo bem. E aí, Maico, Jaci, Koze, Alex, às vezes o Zeca aqui, conseguiram ter uma imposição grande nos cruzamentos, né? Então, foi com certeza uma dos jogos que nós mais nos entregamos. E aí, abrir esse parênteses para o jogador novamente. Acho que essa junção jogador-torcida fez com que nós conseguíssemos sustentar o resultado o tempo todo. Boa noite, Mozart. Boa noite. Queria abordar com você esses jogos que o Curitiba fica com um a menos, né? Você lembrou o jogo do Vila, teve o jogo contra o Remo aqui também, só que com situações diferentes, né? Contra o Vila, se adiantou um pouquinho o Jaci para proteger a área, hoje jogou mais ali com uma linha de 3 atrás. Contra o Remo foi um time até... Você fez substituição para deixar o time ofensivo naquele jogo, mesmo com um homem a menos. Queria que você falasse sobre essas situações que o Curitiba não perdeu, né? Até venceu o jogo contra o Vila, do um homem a menos, especificamente da escolha de hoje ali para recompor. Então, assim, contra o Remo jogava diferente do Atlético, né? O fato de também não colocar tantos jogadores assim, nós marcamos praticamente com 7 contra o Remo e deixava 2 à frente. Hoje nós obrigatoriamente tivemos que marcar com 8. Contra o Vila, nós começamos marcando de um jeito e depois com o gol do Jaci nós voltamos para marcar com 8 também. E hoje, obrigatoriamente, nós tivemos que marcar com 8 pelo fato das infiltrações do Patrick, depois com as trocas no intervalo, com o Leozinho e com o Luiz aqui do lado, tentando pesar em cima do Rony, depois do Zeca. Então, nós tivemos que predominantemente marcar com 8, né? Mas o comportamento foi exemplar assim, dos jogadores, né? E nós, um fator importante que nós não abdicamos de jogar também. Tivemos as nossas chances, chegamos um pouquinho diferente que normalmente a gente chega, com bola um pouquinho mais longa, aproveitando as bolas paradas, aproveitando os laterais, visto que o Alex tem um lateral longo, gerando profundidade com o Yuri, depois com o Rony. Eu acho que nós tivemos até mais profundidade com o Rony, pelo fato do Rony ser um ponta de origem, apesar de ele ser formado como meia, mas vem jogando como ponta, e aí ele solto por dentro criou bastante problemas para eles, né? Tivemos algumas jogadas de enfrentamento, a falta, inclusive. Então, assim, tivemos um comportamento realmente de time, como tem que ser. Os jogadores eles tiveram que dar sempre um 10% a mais para poder equilibrar o jogador a menos. E quem iniciou, quem entrou durante o jogo, teve um papel importante. E agora nós temos alguns dias de preparação e mais uma final no sábado. Nós vamos jogar contra o Volta Redonda, que foi um dos times que gerou bastante problema para nós marcarmos aqui. Eu tenho alguns flashes do jogo, que foi um jogo há mais de 4 meses atrás, mas foi um adversário difícil de marcar, então nós temos que nos preparar bem. Vamos jogar 4 horas da tarde lá, então é uma atmosfera diferente, então é importante a nossa preparação. Nós já vamos 2 dias antes justamente para poder realmente nos preparar para mais essa final. Mozart, boa noite. Boa noite. Logo que você perde o Bruno Melo, você opta pela entrada do Thiago Kozer. Eu queria que você explicasse um pouco qual foi a tua ideia em fortalecer o sistema defensivo naquele momento. O fato de nós marcarmos com 5 e possibilitar a manutenção do Josué no campo. O Josué é um meia de origem, né? Então ele normalmente marca lado a lado com o Coutinho, né? Então, para nós mantermos o Josué, que é o cara que clareia as jogadas, que tem o último passe, que tem a bola parada, e para possibilitar ele marcar lado a lado com o Machado e com o Seba, eu tinha que colocar um jogador a mais na nossa linha defensiva, para controlar as infiltrações, não só do Viveiros, mas do Patrick. Depois a expulsão começou a infiltrar por aquele lado, e aí o Alex e o Koze conseguiram controlar bem. Então, basicamente, é para preencher melhor o campo, manter o Josué no campo também, possibilitando a manutenção dele, porque senão, se eu fosse marcar em 2 linhas de o Josué ou de ponta ou lado a lado com o volante, impossibilitaria, por característica realmente. Então, é muito mais por causa disso. Já tinha feito isso contra o Vila e contra o Remo também. Só que hoje o adversário jogava um pouquinho diferente dessas 2 equipes, mas nós tivemos um comportamento importante. Vamos pegar o exemplo do Josué, que é um meia de origem, mas marcou lado a lado ali com o Machado, conseguiu contribuir também. Então, assim, eu saio satisfeito com o desempenho, nem tanto com o resultado, sendo sincero assim para vocês, porque mesmo com um a menos nós tivemos
as nossas chances, apesar de não ser com o mesmo volume que normalmente a gente tem, mas nós tivemos as nossas chances, mas satisfeito com o desempenho. E agora nós temos mais uma final no sábado. Boa noite, Moser. Boa noite. Queria que você falasse a respeito do Maicon, né? Chegou aí a 600 jogos na carreira recentemente e hoje ele acabou ali parando, né? Um jogador importante, o Viveiros. Queria que você falasse dessa partida. Inclusive, na Banabela ele foi eleito o melhor da partida desse clássico. O Maicon, assim, eu respeito muito os jogadores com a carreira do Maicon, principalmente a longevidade, né? Porque é bem difícil ser jogador de futebol, posso garantir isso para vocês. Talvez seja uma das profissões mais difíceis e mais concorridas que nós temos num país como o nosso, que é uma das mudanças sociais que você pode ter é jogar futebol, então a concorrência ela é muito grande. E um jogador que tem a carreira do Maicon, né, por os clubes que ele passou e com 37 anos jogando nesse nível ainda e treinando todos os dias, realmente você tem que exaltar. E mais uma vez ele teve uma contribuição importante. E ele está tendo uma contribuição, inclusive, com os mais jovens, né, que é um cara que lidera pelo exemplo. E principalmente a carreira que ele teve, ele consegue contribuir para os mais jovens, né? Caso do Koza, caso do Aquino. Então, esses jogadores também estão tendo a possibilidade de estar todos os dias treinando com o Maicon. Com certeza, o Maicon está agregando muito na carreira deles também. Boa noite, Moza. Boa noite. Moza, pelo segundo jogo seguido, o time do Coritiba não consegue marcar gols nessa reta final de campeonato. É algo que, de certa forma, preocupa e é algo que você, de repente, vai dar um ênfase maior agora nesses dias que tem até o próximo jogo? E, se me permite, me dar uma segunda pergunta, faltando 2 jogos em casa nessa reta final de Série B, que pedido, que recado que você passa para o torcedor Coxa Branca? Assim, que eles continuem nos apoiando, vou responder pela segunda, né, e continue acreditando em nós, nos apoiando, que eles vão ser determinantes para a continuação aí, e para nós continuarmos buscando esse sonho que é de todos nós. Em relação aos gols, assim, eu já respondi algumas vezes em relação a isso. Eu tenho convicção que nós vamos voltar a fazer os gols, né? São 2 jogos somente, né? Nós tivemos as chances contra o Cuiabá. Hoje foi um jogo atípico, assim, né? Porque primeiro que pelo fato de ser um clássico, ele não é um jogo de muitas oportunidades, nem para um lado nem para o outro, a não ser que seja um jogo que fuja um pouco da normalidade. Então, normalmente o clássico são jogos de menos oportunidades. E o contexto do jogo acabou que nós tivemos ainda, porque nós por característica nós somos um time que jogamos mais próximo do gol adversário e nós obrigatoriamente, não que a gente não saiba jogar longe do gol do adversário, transitando para o gol do adversário, não é nada disso. Mas, obrigatoriamente, nós tivemos que jogar um pouco mais longe do gol do adversário. Então, e aí, e com a menos fica obviamente mais difícil. Mas, mesmo assim, nós tivemos as nossas chances, seja de lateral, que hoje é uma jogada que o mundo todo praticamente está usando, principalmente quando você tem o cara como o Alex ou o próprio Depena, que tem esse lateral. E nós tivemos as bolas paradas, tivemos algumas finalizações importantes. Concedemos praticamente nada ao adversário, né, mesmo jogando 70 minutos com um jogador a menos. Então, eu estou bem orgulhoso assim, do que esses jogadores fizeram, e mais uma vez eles fizeram, né, que eles vêm fazendo ao longo da competição inteira. Então, nós demos mais um passo, não era o passo que nós gostaríamos de ter dado, pode ter certeza disso, mas demos mais um passo e agora vamos nos preparar para mais uma final no sábado. Moser, boa noite. Boa noite. Essa partida que marcou o retorno do Ronier, você já falou um pouquinho sobre ele, que ele dá profundidade no seu time e realmente jogou muito bem. O Odair acabou criticando o Ronier na coletiva dele. Queria que você, não sei, falasse, que te olhei aqui, só que me mandaram. Criticando em que sentido? Ele disse que o Ronier tinha que baixar a bola, senão vai ser só mais uma promessa, que ele precisava ser mais humilde. Queria que você comentasse um pouquinho sobre essa declaração e você convive o dia a dia com o Ronier. Assim, o Rony já não é uma promessa mais. Eu já encaro o Ronier como uma realidade, né? Então, para mim, ele é um dos melhores jogadores do campeonato, inclusive. Então, assim, coisas que acontecem, que hoje assim tá meio sensível o negócio, assim, né? Coisas que acontecem no campo, elas acontecem no campo, meu. Ainda bem que eu não jogo hoje em dia, porque senão com VAR, porque faz num clássico, assim, que talvez o Odair sendo, né, ele não é do estado, ele não é da cidade, talvez ele não entenda a rivalidade, apesar dele vir de um estado que tem uma rivalidade bem grande também.
Então, é um jogo que tem rivalidade, meu. Então, talvez uma palavra fora de lugar vai acontecer, mas ela acaba ali dentro e depois acabou o jogo, meu. Então, assim, o Rony é um menino fantástico, que às vezes você pode, com 21 anos, falar uma palavra fora de lugar durante o jogo. Eu acho que com 21 anos assim, então, assim, é até ruim, eu nem gostaria de falar sobre isso, mas e assim, aí vou abrir um parênteses, a questão do nosso departamento médico. Aí, o Rony era para jogar 25 minutos, né? Ele jogou 50 e jogando de ala, depois jogando de 9, fazendo transições de 50 metros. Aí, os caras foram corajosos, né? E viram a minha necessidade, falaram, não, põe que a gente garante. E, graças a Deus, ele correspondeu, deu certo e foi importante para nós, assim, né? Mas o Rony tem um futuro fantástico. Eu peço a Deus que ele realmente trilhe os caminhos do Igor Jesus, do Igor Paixão, do Matheus Cunha. E o Rony, o mundo vai se abrir para ele. Mais uma vez, o Coritiba está revelando jogadores de um nível internacional, assim, né? Mais uma vez, né? E assim, eu venho aqui defender porque o Rony está no dia a dia, é um menino gente fina, assim. Zero problema em relação a ele, mas durante o jogo, num jogo como esse, com certeza coisas ásperas vão acontecer, faz parte. Só não pode levar para o lado pessoal, né? Então, Boa noite, Mozart. Ainda falando sobre o Ronier, eu queria que você falasse sobre o quão bem o Ronier e o Alex Silva dialogam. Os dois têm um entrosamento muito bom. Depois que o Ronier entrou, a maioria das jogadas foi pelo lado direito, com os dois trocando passe. Aí teve a lesão do Alex Silva, depois a lesão do Ronier, e isso acabou tirando um pouco do equilíbrio ofensivo do Curitiba. Queria que você falasse um pouco do diálogo entre os dois, do entrosamento que os dois têm. concordo, assim, eles se complementam bem. Eu acrescentaria o Josué ainda naquele setor ali, né? Eles se complementam bem, né? O Alex é um cara de muita força, é um lateral com um vigor físico privilegiado, e o Rony além do vigor físico privilegiado, ele tem enfrentamento, ele tem o último passe, ele tem a finalização, então eles acabam se complementando muito bem, né? O Josué, o Rony e o Alex, né? Eu acrescentaria também o Josué, apesar de hoje aconteceu essas poucas combinações, porque obrigatoriamente eu tive que colocar o Rony do lado esquerdo, e aí ele acabou ficando longe do Alex e do Josué. E quando eu coloco o Rony para dentro, o Josué já não estava mais no campo, né? Pela necessidade do jogo. Então, mas eles se complementam e combinam muito bem, né? Então, e eu concordo contigo, assim, as jogadas mais claras que nós tivemos foi pelo lado deles, né? E eu espero que eles continuem esse processo de evolução, né? E eles inclusive o Josué é um jogador importante para nós, que com a volta do Rony agora, e com a volta também do Alex, né, que se recuperou, a tendência é que aquele setor ali volte a fazer coisas importantes que nós vínhamos fazendo. Mozart, boa noite. Boa noite. Queria saber como é que foi ou como será a sua abordagem com o Bruno Melo. A gente viveu muito essa expectativa pelo Atletiba, né? A preparação das equipes, o que poderia acontecer, de repente muda totalmente o cenário. Como a gente já falou bastante aqui na coletiva, jogando a maior parte do tempo com um atleta a menos, deu para perceber que ele também saiu muito desesperado pelo jeito que aconteceu a expulsão. Já teve esse contato com ele? Vai ter? Como que vai ser? Olha, assim, eu não gosto de falar individualmente, porque o futebol é um jogo coletivo. É óbvio que o Bruno saiu, né, saiu se lamentando e fez falta para nós, mas o Bruno é um cara fantástico, assim, né, meu? Ele teve esse momento ali mas nós conseguimos, com sacrifício, remediar, assim, né? São coisas que infelizmente acontecem, né? Mas eu não posso esquecer o que o Bruno já também nos deu, né? O gol contra o Avaí, o gol praticamente que selou a vitória contra o Avaí, enfim, e vai continuar nos ajudando. E eu não sou o cara mais indicado para falar de expulsão, porque quando eu jogava, eu fui expulso algumas vezes, né? Então, assim, são coisas que infelizmente acontecem. Graças a Deus não, né? Nós conseguimos sustentar mesmo com a menos, mas a gente está suscetível a erros, assim, né? E ali o jogo é muito rápido, as coisas acontecem de maneira muito rápida, né? Mas o Bruno é um cara importante para nós, e nós somos um grupo onde, quando ganhamos todos, quando erramos todos, vamos nos policiar, vamos nos corrigir, mas ele é um cara que ainda vai contribuir bastante para nós, não tenho dúvida disso.
Boa noite, Mozart. Boa noite. Queria que você falasse sobre o Sebas Gomes, sempre bem aguerrido. Hoje não foi diferente, ajudando defensivamente também na criação, né? O Seba é, assim, normalmente eu falo que o Seba é um animal, assim, né, no sentido que, pô, ele é um único, eu chamo de unicórnio, né? Eu tive a possibilidade de, no Guarani, treinar o Richard Rios, que está no Benfica hoje. Colombiano, inclusive, o Richard. O Seba é um camisa 8 canhoto, né, com características diferentes, mas é um cara que talvez seja o mais sacrificado na nossa equipe pela função que ele exerce, né? Ele é um meia para jogar, um volante para marcar, terminou de 5 hoje. Assim, é um cara muito identificado com o clube, né? Tanto é que ele é o capitão pelo tempo de clube, principalmente pelo exemplo. O Seba é um cara assim, realmente importantíssimo assim, para nós, né? Eu peço a Deus que a gente chegue à Série A do Campeonato Brasileiro e ele vá para a Copa do Mundo ano que vem. Esse é o nosso desejo. Que eu acredito que o resultado coletivo vai potencializar o indivíduo e pelo cara que ele é, a gente torce muito que ele suba conosco aqui, né? Nós temos ainda um caminho pela frente, nós sabemos disso, mas a gente torce também que ele continue estando no radar da seleção e jogue a Copa do Mundo do ano que vem, né? O sonho de todo jogador chegar à seleção nacional, ele está no radar da seleção, mas com certeza vai passar pelo que nós desempenhamos aqui coletivamente. Então, mas ele é um cara realmente fantástico, um cara de grupo, de dia a dia, de trabalho, de exemplo, de ética. Então, é um cara importantíssimo para nós.